Olha só, hoje a gente vai fundo numa história bem interessante. Vamos entender como uma websérie, que parecia só entretenimento, na verdade foi uma das peças-chave, sabe? Uma peça estratégica que ajudou a construir um verdadeiro império global. Pois é, a pergunta é essa. A história do Run BTS é um caso fascinante de estratégia, de conexão e, principalmente, de como pegar uma limitação, algo que parecia um problema, e transformar num poder gigantesco. É isso que a gente vai desvendar agora. Então, para a gente entender o tamanho do impacto disso tudo, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver o que era, afinal, esse programa. Basicamente era isso aí. Um formato que, na superfície, parece simples, né? Os membros do BTS participando de jogos, desafios, missões, mas a grande sacada, a função poderosa por trás de tudo, era mostrar o lado humano deles, o lado autêntico, espontâneo, longe dos palcos. E era ali que se criava uma conexão muito, mas muito mais profunda e genuína. E aqui a gente chega no coração da história. Porque a criação desse programa não foi só tipo, vamos ter uma ideia legal. Não. Foi uma resposta brilhante para um desafio enorme que o grupo estava enfrentando naquela época. Pensa só no cenário. Comecinho de carreira, o BTS vinha de uma empresa pequena. E a indústria da música ali, na Coreia do Sul, era super dominada pelas grandes emissoras de TV. O resultado? Eles quase nunca eram convidados para os programas famosos. E isso era um problemão, porque limitava demais a chance deles mostrarem quem eram de verdade para um público maior. E aí que vem a virada de chave, a mudança de estratégia que é genial. Ao invés de ficar tentando jogar um jogo que eles, sinceramente, não tinham como ganhar, eles criaram o próprio jogo. Eles saíram daquele modelo antigo, sabe, de depender da TV, de ter o conteúdo todo filtrado, e foram para um modelo totalmente novo. Plataforma própria, acesso direto aos fãs, tudo autêntico e sem filtro. Uma jogada de mestre. Essa frase aqui resume perfeitamente a genialidade da coisa toda. Eles pegaram uma restrição, uma barreira e transformaram na maior oportunidade deles. Criaram esse espaço seguro onde tanto eles quanto os fãs podiam se conectar de verdade. Isso permitiu uma autenticidade que, vamos combinar, a TV tradicional quase nunca entrega. E foi essa conexão, essa lealdade que virou o motor econômico do grupo, transformando fãs numa comunidade global disposta a apoiar tudo numa escala que o mundo nunca tinha visto. Ok, a estratégia foi brilhante, mas não adianta ter uma ótima estratégia se o produto não for bom. Então, vamos mergulhar agora no que fez o programa em si ser tão amado por milhões e milhões de pessoas. Olha, a variedade de conteúdo era uma coisa impressionante. Tinha de tudo. Jogos super competitivos, missões criativas, umas esquetes super elaboradas e, claro, as punições hilárias que todo mundo adorava ver. Mas o principal eram as interações espontâneas entre eles. Nenhum episódio era igual ao outro e essa mistura manteve o programa fresco e super interessante por anos a filo. E não foi só uma coisa passageira. A gente está falando de mais de 156 episódios oficiais. Isso criou um acervo, uma biblioteca de conteúdo gigantesca. É basicamente um documentário da jornada e da evolução do grupo de um jeito que nenhum outro artista tem. E esse gráfico aqui mostra bem essa evolução. Se a gente olhar para a primeira temporada, os episódios eram curtinhos, coisa de 8 a 15 minutos. Mas aí olha como cresceu. Na segunda e terceira temporadas, a gente já está falando de episódios de 20, 30 até 40 minutos. Virou uma produção de alto valor, muito mais elaborada. E isso reflete o próprio crescimento do BTS, né? O programa cresceu junto com eles. No fim das contas, o ponto crucial é esse aqui. As pessoas podiam até começar a assistir por causa dos jogos, mas elas ficavam era pela química. A verdadeira mágica do Run BTS, o grande apelo, sempre foi ver a dinâmica real entre eles. As piadas internas, as risadas genuínas, o vínculo único que eles têm, era isso que prendia todo mundo. Beleza, agora a gente avança um pouco no tempo para falar da história mais recente do programa. Uma fase que incluiu uma pausa, que foi super estratégica, e um legado que, olha, continuou funcionando mesmo com o programa em silêncio. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a colocar tudo em perspectiva, olha só. O programa estreia lá em 2015, segue firme até 2021, quando começa o hiato oficial. Em 2022, a gente tem aquele episódio especial e o catálogo todo migra para o YouTube. E aí, claro, começa a fase do serviço militar, com a previsão de que todos estariam de volta em 2025 e o comeback do grupo para 2026. E é aqui que a gente vê o poder do legado do programa.
Mesmo durante o hiato, sem nenhum episódio novo saindo, aquela biblioteca imensa de conteúdo continuou trabalhando. Ela manteve os fãs antigos engajados e, mais importante, serviu como uma porta de entrada perfeita para quem estava chegando. Era, na prática, um ativo de valor inestimável. Tudo isso nos traz até agora, ao presente e ao futuro. Com o grupo oficialmente de volta, a grande pergunta que não quer calar na cabeça de todo mundo é: e o Run BTS? O que vai acontecer com o programa? Bom, o cenário é esse. O grupo está de volta com força total. O serviço militar vai ser concluído para todos até junho de 2025. E o retorno como grupo completo está confirmadíssimo. E eles não estão para brincadeira. Já tem novo álbum anunciado e uma turnê mundial gigantesca planejada logo em seguida. A máquina BTS está ligada e funcionando a todo vapor de novo. Certo, então vamos organizar as informações para não ter dúvida. Retorno do grupo? Confirmado. Novo álbum e turnê? Confirmadíssimo também. Agora o ponto que todo mundo quer saber. Discussões para reiniciar o programa? Sim, elas estão acontecendo. Isso também está confirmado. Só que, e aqui está o detalhe importante, a data de retorno de episódios novos ainda é uma incógnita, não está confirmada. Ou seja, a vontade existe, mas a concretização a gente ainda não sabe quando vem. E a gente termina com essa provocação. O Run BTS, lá no começo, mudou completamente as regras do jogo. Redefiniu o que significava ser fã e se conectar com o artista. Agora, com o grupo entrando numa era totalmente nova, a grande questão que fica no ar é: será que o programa está prestes a fazer isso de novo? Será que um novo Run BTS pode, mais uma vez, ditar as novas regras desse universo?